A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a graça de Deus para compartilhar com os irmãos uma palavra para fortalecer a nossa fé, renovar a nossa fé nesse dia. E a palavra ela fica no Salmo 125. Quero estar fazendo leitura junto com os irmãos, mas antes vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por este momento, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio. O Senhor tem sido, Pai, a nossa fortaleza, Senhor, a cada dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso escudo e Tu és a nossa defesa, Pai. Obrigada, Jesus, pelos livramentos e os cuidados que o Senhor tem tido, Pai, com as nossas vidas. Senhor, neste momento, quero me colocar diante do Senhor, Pai, pedir que o Senhor venha, Pai Santo e amado, usar, Senhor, a minha vida, Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar cada coração. Deus, que onde tiver alguém, Senhor, com a sua fé abalada, Senhor, alguém que foi atingido, Jesus, por alguma circunstância, Senhor, dentro da sua casa, na sua vida, no seu emocional, meu Pai, e se encontra com a sua fé abalada, que a Tua palavra, Senhor, nesse dia, Jesus, venha renovar a fé dessa pessoa, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é o nosso escudo e o nosso revestimento, venha aí de encontro a essa pessoa revestindo, Senhor, e fortalecendo, Pai. Toma tudo nas Tuas mãos, fica conosco, Senhor, e fala, Jesus, aos nossos corações. É o que eu quero te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra fica em Salmo 125. Peço que você faça a leitura aí junto comigo, onde diz assim: a segurança daquele que confia em Deus, cântico dos degraus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, a não ser que o justo estenda as mãos à iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, o Senhor os levará junto com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Através dessa mensagem, desse salmo tão conhecido, eu quero dar a você 5 motivos para você descansar em Deus. Mas antes de eu te dar esse motivo, eu quero te fazer uma pergunta. Como que está a sua fé? Como que está a sua confiança no teu Deus? Aleluias. Quando o salmista ele diz assim, os que confiam no Senhor. Confiar, irmão, significa você entregar algo sob a responsabilidade de alguém. E aqui está falando sobre entregar algo sobre a responsabilidade de Deus, que não erra, que não falha, que não tarda, que é justo, que é fiel. Aleluias. Então eu quero te perguntar, você já entregou a sua vida verdadeiramente para o Senhor? Você já entregou o seu problema para o Senhor? Já entregou a sua causa, a sua circunstância, a sua angústia nas mãos do Senhor? Então eu quero te dizer, se você entregou nas mãos do Senhor, então descansa. Sabe por quê? Quando a gente entrega algo nas mãos do homem, dá ao homem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Quando a gente deposita a nossa confiança no homem, o homem ele pode vir a falhar, o homem ele pode vir a te decepcionar, mas o Senhor não. Deus, ele é perfeito em todos os seus caminhos, como vai nos dizer lá no Salmo 18, no versículo 30, o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. E ainda que o Senhor ele venha mudar o percurso, ainda que pareça que você não está entendendo nada, parece que Deus mudou tudo, eu quero te falar, confia no Senhor. Se Ele mudou alguma coisa nos teus planos, se Ele mudou alguma coisa aí na trajetória, irmãos, pode ter certeza, é para fazer melhor do que você estava esperando ou imaginando. Aleluias. Então descansa no Senhor, descansa o teu coração no Senhor. E sabe por que você deve descansar no Senhor? O primeiro motivo é porque os que confiam no Senhor serão como os montes Sião. Sabe o que isso quer dizer? Olha para os montes, observa os montes. Os montes, irmãos, eles sofrem toda manifestação que há na natureza. Os montes, eles recebem chuva, tempestades, ventos, sol,
tudo, toda manifestação que há na natureza, os montes, eles são atingidos. Pode ter até desmoronamento, irmãos, mas eles permanecem com a sua raiz, com a sua estrutura no lugar. Ele pode até se desfazer uma parte, mas a estrutura dos montes, ela continua no lugar. Então sabe o que Deus está querendo falar para mim, para você através disso? Que você deve confiar no Senhor, porque você vai ter estrutura, porque a tua raiz vai se fortalecer no Senhor. Aí talvez você pode dizer, mas irmã, às vezes eu me sinto tão pequeno, às vezes eu me sinto tão abalado, me sinto tão perdido, às vezes parece que eu perco a minha fé. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos uma obra em andamento. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, na minha vida, ele é fiel para concluir. Você só não pode fazer uma coisa, você só não pode parar. Ainda que você esteja se sentindo assim, com pouca fé, ainda que você esteja se sentindo com pouca força, você só não pode parar. Você só não pode tirar os teus olhos, irmãos, daquele que é o teu socorro, daquele que é o teu refúgio, aleluias, daquele que é a tua fortaleza. Você só não pode parar, você só não pode tirar os olhos dele, porque o Senhor, ele vai te dar estrutura, o Senhor, ele vai firmar as tuas raízes nele como os montes. Aí diz assim, que assim como os montes, serão como os montes de Sião, que não se abala. Presta atenção. A promessa é que não se abala. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Não significa que eu e você não vamos ser atingidos por alguma situação, por alguma circunstância. Jesus, irmãos, ele já disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda, irmãos, quando aqui está dizendo que não será abalado, está falando que ainda que você seja atingido, ainda que a enfermidade tenha te alcançado, ainda que a escassez dentro da tua casa tenha te atingido, ainda que o teu emocional ele tenha sido afetado de alguma maneira, você não vai ser abalado, porque a tua raiz, a tua estrutura, irmãos, está guardada no Senhor. Aleluias, por isso você deve descansar o teu coração, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, terão estrutura, terão firmeza, aleluias, e não será abalado, terão estrutura, terão firmeza, e a sua estrutura e a sua raiz estará guardada no Senhor, ainda que você seja atingido por alguma circunstância, aleluias. O outro motivo, o terceiro motivo que eu quero te dar é que o que está escrito no versículo 2, onde diz assim: como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você deve confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque o Senhor está em volta do seu povo, o Senhor está em sua volta. Este versículo me traz à memória o que aconteceu lá com o servo de Deus, com Eliseu, aonde o exército da Síria, irmãos, foi cercar Eliseu, cercaram toda a cidade de Dotã, aonde estava Eliseu, aleluias, e o servo de Geazi se desespera, porque ele na verdade ainda não tinha a sua confiança firmada no Senhor, mas Eliseu, irmãos, recebe a notícia tranquilamente, não se desespera, é como se ele já soubesse do que estava acontecendo, tanto da parte do inimigo como também do livramento que o Senhor já tinha enviado para o seu servo. Aleluias. E ele faz uma oração, e eu quero chamar a sua atenção para a oração que Eliseu fez para o Senhor. No capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 17, onde diz assim: Eliseu orou: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe o que isso significa? A cidade de Dotã estava cercada pelo exército do inimigo. Porém, o exército que o Senhor enviou para guardar o servo dele estava sobre os montes, irmãos. Estava acima do exército, aleluias, da Síria. Sabe o que isso quer dizer? Que o meu Deus e o teu Deus está acima de
todas as coisas. Você deve descansar no Senhor, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele está acima dessa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você deve descansar no Senhor, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele está acima do problema que você está enfrentando, Ele está acima da falta de emprego. O meu Deus e o teu Deus, Ele está acima, irmãos, da enfermidade que assolou a tua casa. O meu Deus e o teu Deus, Ele está acima, irmãos, do problema que está no seu emocional, aleluias. O meu Deus e o teu Deus, Ele está acima de todas as coisas, aleluias. E Ele está como Ele estava ali com o servo dele, onde diz que o exército estava ao redor de Eliseu, aleluias. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E você sabe onde estão esses anjos? Está ao teu redor. Aleluias, glória a Deus. Está ao teu redor, por isso você deve descansar o Senhor, porque você está protegido, a tua casa está protegida. Você só não pode perder a sua fé, irmãos, porque nós alcançamos a promessa do Senhor através da nossa fé. Então você não pode deixar que a sua fé seja abalada. Você precisa continuar confiando e crendo no Senhor, independente da situação e da circunstância que você está vivendo hoje. Você só não pode deixar que a sua fé seja abalada. Aleluias. E o último motivo, o quarto motivo que eu quero te dar para você continuar confiando no Senhor e descansar no Senhor é o que está escrito no versículo 3, onde diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Aleluias. Esse versículo ele me traz a memória daquela palavra que eu e você conhece bastante, que é lá em Isaías 54, no versículo 17, aonde diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aí olha o que diz: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluias. Você deve descansar no Senhor, porque a tua justiça, a minha justiça, a justiça sobre o Brasil, a justiça sobre o mundo, sobre essa enfermidade, sobre qualquer decreto que o inimigo tenha lançado contra as nações, contra as nossas vidas, irmãos, a nossa justiça vem do Senhor, que é justo, que não erra, aleluias, e que não falha. Você deve descansar no Senhor, porque como diz aqui no Salmo 125, no versículo 3 que a gente leu, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Irmão, a gente sabe que basta uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor para toda essa situação mudar. Uma palavra do Senhor para toda a situação que está na tua vida, no teu pessoal mudar. Basta apenas uma palavra do Senhor. O cetro da impiedade só vai permanecer sobre a sorte do justo, irmão, até o dia, até o momento que o Senhor quiser. Aleluias. Você deve descansar o seu coração, porque a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre toda a situação, irmãos, não vem do homem. A última palavra vem do Senhor, e Ele não erra e Ele não falha. Aleluias. Assim como o Senhor, como Jesus, Ele traz pra gente uma reflexão lá naquela palavra da parábola da viúva, do juiz iníquo. Aleluias, aonde ele pede que nós venhamos ter atenção ao que aconteceu naquela parábola, aonde um juiz iníquo, prepotente, irmãos, um homem que não temia o Senhor, ele teve que se render à petição e à persistência de uma mulher que clamava de dia e de noite. Ele teve que atender, irmãos, não porque ele estava preocupado com a situação dela, não porque ele queria ajudá-la, não porque ele sentiu compaixão, por nada disso. Ele teve que se render simplesmente pela persistência dela, pelo clamor dela de dia e de noite. Aleluias. Então, eu e você só não podemos parar de clamar. Eu e você só não podemos parar, irmãos, de fazer uso da nossa fé. Aleluias. Porque Jesus, ele disse naquela parábola, no versículo 7 de Lucas 18: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio com eles. Pode até parecer que o Senhor está tardando em te responder, mas Ele não tarda, irmão, Ele vem no momento certo. Aleluias. Aí diz: digo-vos depressa que lhes fará justiça. O Senhor, Ele faz uma promessa, Ele fala que aquele que clama de dia e de noite, o Senhor, Ele vai vir com pressa. Aleluias, para fazer justiça. Porém, ele deixa para a gente uma pergunta e uma observação: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?
Aleluias. Então, Jesus ele só está fazendo uma pergunta, porventura, ele fala, eu estou disposto a ouvir, a atender a oração, a petição daqueles que clamam de dia e de noite. Mas, porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Então, eu e você só não podemos perder a nossa fé, eu e você só não podemos perder, irmãos, não podemos parar de fazer uso da nossa fé, porque o Senhor, ele vai atender, ele vai se levantar ao nosso favor. Aleluias. E o último motivo que eu quero dar para você descansar o seu coração é o que está escrito no versículo 5, a última frase, onde diz assim: paz haverá sobre Israel. A Bíblia diz no livro de Êxodo, irmãos, que Israel, Deus ele tem Israel como seu primogênito. Foi o seu primeiro povo, foi o primeiro povo que Deus escolheu para manifestar a sua glória, o seu poder, os seus cuidados, o seu amor. Nós, os gentios, não somos os primogênitos de Deus, mas nós somos a nação eleita do Senhor. Nós somos o povo adquirido do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Então você deve descansar no Senhor, porque quando você descansar e confiar nele, a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua alma, como diz lá em Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades em oração, em súplica e culto de ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o meu e o teu coração. Então descansa no Senhor, porque quando você descansar no Senhor, a tua alma, a tua mente, ela vai estar em paz, porque o Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente com a paz que excede todo entendimento. Amém? Que essa palavra venha encher o teu coração nesse dia e venha fortalecer a tua fé. Amém? Vamos orar para a gente estar encerrando essa devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, e pela tua palavra, Pai, que é alimento, Senhor, para as nossas almas. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha continuar nos guardando, Senhor, guardando todo o teu povo, Senhor, na face da terra, que o Senhor venha continuar, Senhor, nos sustentando, e que os teus anjos, Senhor, venham continuar, Jesus, a nossa volta, ao nosso redor, Senhor, não deixando, Jesus, que o nosso pé se desvie nem um instante, Senhor, dos teus caminhos, Pai. Continua nos guardando, Senhor, aumenta a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa fé, para que nós venhamos ter uma fé inabalável, Senhor, para que venhamos ter a cada dia a convicção que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, e que no momento certo o Senhor vai se levantar ao nosso favor, a favor da nossa nação, a favor, Senhor, de todas as nações, meu Pai, porque o Senhor está no controle de tudo e o Senhor é fiel, o Senhor não tarda e o Senhor não falha, o Senhor age no momento certo e todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Obrigada por este momento, Pai, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém. Um abraço, irmãos, Deus abençoe.